Olá, alunos! Na aula de hoje, nós vamos continuar com o livro Depois daquela Viagem, o capítulo 12. No último capítulo, nós tínhamos visto que a Valéria tinha decidido contar sobre a AIDS para Ellen e para o Lucas, então ela começou a se abrir sobre isso, e agora nós vamos encaminhar para a reta final do livro. Então, nesse capítulo 12, nós temos o fim do curso dela, né? E ela vê os amigos também se formando, então ela vai prestigiá-los. O professor até dá um certificado para ela, embora ela não precisasse retirar. E ela não pode mais ficar no dormitório do curso, né, já que o curso acabou, então ela se muda para a casa da Ellen, como nós tínhamos visto que ela já planejava fazer no capítulo anterior. E o Lucas continua visitando ela, eles continuam saindo juntos, até o momento em que ela fala que gosta muito dele. E ele se pergunta, né, mas gosta como, né? O que é essa nossa relação? E aí ela acaba ficando brava porque para ela era só uma amizade e ele já não tem mais certeza. Eles acabam discutindo por causa disso. Além disso, ela começa a se perguntar do que ela vai continuar fazendo agora que ela terminou o curso, né? Porque ela tinha o visto de estudante, agora que ela não está mais fazendo curso, o visto dela é só de turista, então ela não pode trabalhar, ela também não tem dinheiro e ela precisaria trabalhar, ela não sabe o que fazer. E ela também tem a questão de tempo, né? Ela até pensa, será que eu faço uma faculdade? Só que para fazer uma faculdade, ela precisaria concluir e ela fala, mas eu nem sei quanto tempo mais que eu vou viver, adianta fazer uma faculdade? Então ela começa a perceber vários problemas ali a partir daquele ponto. Ela ainda presta um exame de proficiência em língua inglesa que permitiria entrar para a faculdade, mas ela não tem certeza do que ela vai fazer com aquilo ainda. Nesse meio tempo, a Ellen ganha viagens para São Francisco e ela convida a Valéria para ir junto, porque ela tinha lá um amigo que tinha um primo que teve AIDS e faleceu por isso, mas ele cuidou muito tempo desse primo, então ele saberia o que falar para ela e elas acabam indo viajar para São Francisco. Então, transformando isso em texto, fica assim: com o fim do curso, Valéria se despede de seus amigos e tem uma mudança de vida. Passa a morar com a Ellen e só mantém contato com o seu amigo Lucas. Os dois acabam se desentendendo porque ele questiona se eram apenas amigos mesmo, e, ainda que eles tentem reatar a amizade, ela nunca volta a ser o que era. Valéria começa a se perguntar sobre o que fazer nos Estados Unidos agora que havia terminado o curso. Imagina que não adianta fazer faculdade se provavelmente não viveria o suficiente para terminar. Além disso, precisava de dinheiro, mas não poderia trabalhar com visto de turista. Ellen a convida para conhecer um amigo que sabia como cuidar de alguém com AIDS. Quando a Valéria chega em São Francisco, esse amigo da Ellen recomenda que ela passe com uma doutora que cuidou do primo dele, porque ele fala que ela era uma boa doutora. Então eles vão até lá e eu vou ler um pouco sobre os conselhos que essa doutora dá para a Valéria, porque é uma conversa bastante franca. Então, na página 206 do livro de vocês tem essa conversa aqui. Vamos então ao resto. Você deve ter ouvido por aí que, depois de desenvolvida a doença, a pessoa inevitavelmente morre. Em alguns lugares é assim mesmo. Há países subdesenvolvidos em que entre contrair o vírus, adoecer e morrer não leva mais de um ano. Nos mais desenvolvidos, porém, existem casos que passaram dos 10. A gente nunca sabe quanto tempo uma pessoa terá, e os remédios de hoje em dia não funcionam por muito tempo. Mas o que eu quero que fique bem claro é que já existem pessoas que ficaram doentes, chegaram à fase terminal, como se diz, mas ainda assim conseguiram se recuperar e viveram mais uns anos. Tenho pacientes que já ficaram mal 2, 3 vezes e continuam lutando. É difícil, as infecções oportunistas são duras, o tratamento é muito caro e às vezes efeitos colaterais piores ainda. Mas alguns deles continuam firmes. Você não imagina a guerra dessas pessoas, são verdadeiros guerreiros. Talvez alguns alcancem novos tratamentos, quem sabe até a cura. Outros, infelizmente, não, morreram antes. Aliás, todos nós morreremos um dia. O resto da sociedade é que parece que se esqueceu disso. Você só tem então duas opções: quando adoecer, sentar e esperar morrer, ou acreditar em alguma coisa e continuar lutando. Certamente essa segunda é bem mais difícil e exige muita força. E eu não te conheço, mas só pelo fato de ter chegado até mim, vindo buscar informação de tão longe, eu aposto que seja no segundo time. Então, é uma conversa difícil, né? Porque ela fala, olha, vai ser muito difícil lidar com isso. Tem muita gente que não consegue, tem gente que morre antes, tem gente que desiste. Você pode escolher desistir também, mas você pode escolher lutar. E se você lutar vai ser difícil, mas é o único caminho que pode te dar alguma chance. Então, a Valéria, na verdade, precisava dessa conversa, né? E outros conselhos que a doutora dá
é de ela se envolver com outras pessoas, né? Grupos de apoio que ela chama. Então, conhecer pessoas que de fato estão lidando com a doença e como é que elas estão vivendo, ao invés de só se informar através de TV ou panfletos ou outras pessoas que não têm conhecimento de fato sobre isso. E ela também fala uma outra coisa. Ela diz assim: e só mais uma coisa, faça planos, pense grande, tenha objetivos. Por outro lado, viva cada dia como se fosse o único. Faça tudo o que quer fazer sem deixar nada para depois. Curta ao máximo sua vida e seja feliz agora, que é uma noção que a Valéria também já tinha antes, né? De carpe diem, deixa eu aproveitar o momento, porque eu não sei quanto tempo mais eu tenho. Então a doutora fala: olha, você precisa planejar para o futuro, não pode só pensar, eu vou morrer logo, então eu tenho que fazer as coisas agora, mas também não pode deixar de fazer as coisas agora, né? Tem que fazer os dois, viver agora e planejar para o futuro também. E a Valéria decide seguir o conselho e conhecer outras pessoas que decidiram continuar lutando. No fim da página 208, começo da 209, tem uma dessas reuniões, né? E a Valéria fala assim: que ridículo isso, é claro que elas eram normais, assim como eu também era normal. Não sei porque as pessoas insistem nessa ideia de que pessoas com AIDS são androides. Conversamos bastante durante a reunião, me fez bem. Era o começo do fim do ostracismo. Numa outra reunião, cruzei com um cara já bastante doente. Ele estava falando com o advogado, entrando na justiça por ter tido problema no trabalho. Não consegui entender aquilo. O cara quase morrendo, mas lá, lutando. Por quê? Talvez porque ele saiba que atrás dele tem muita gente. Mesmo que ele morra, outros virão. E se ninguém começar a lutar por seus direitos, essa situação não mudará nunca. Então ela começa a pensar nisso, né? De pessoas que já estão num estado muito mais avançado do que o dela e continuam lutando. Aí ela começa a pensar, né, no sonho dela de ver neve, como isso seria muito difícil, porque estava muito longe e ela precisaria enfrentar muito frio, um frio muito intenso, e ela podia ficar doente, então não era bom arriscar. E a Ellen fala: não, mas a gente pode ver neve porque tem uma cabana aqui perto que eu posso alugar, eu já estava pensando em mesmo, e a gente fica lá só um fim de semana, então vai dar certo. E aí ela vai e ela se diverte, ela realiza esse sonho, ela fala: nossa, realizem os sonhos que vocês têm, né? Porque é muito boa a sensação de realizar um sonho. Mas, quando ela volta, algum tempo depois, ela começa a ter febre. Essas febres não são o dia inteiro, né? Durante o dia ela tá bem, e à noite ela começa a ter febres, 38, 39 graus, todos os dias. Então, inclusive, a Ellen vai pro Natal na casa da família dela, mas ela fica sozinha, a Valéria não quer ir junto, e ela fica com febre no Natal, ela fica com febre no Ano Novo, ela fica com febre todos esses dias pensando: mas o que tá errado comigo? E ela passa a pensar: nossa, eu tô aqui sozinha. Imagina, eu vou continuar aqui até o carnaval? Carnaval nesse país que não tem carnaval? Não, eu não quero continuar assim. Então ela decide que ela quer voltar para o Brasil. Aí, transformando isso em texto, nós temos: na conversa com a doutora, ela percebe que precisava encarar a realidade, apesar de ser dura. Era difícil viver com a doença, mas ela precisava reagir. Uma boa forma seria conviver com outros que também tivessem AIDS, ao invés de apenas se informar pela televisão. Ela segue o conselho e percebe que foi uma boa ideia. Consegue realizar o sonho de ver neve e se pergunta o que fazer dali para frente. No entanto, começa a ter febre por vários dias e, embora os exames não acusem nada, ela persiste. Ao passar o período do fim de ano sozinha, percebe que não queria continuar longe da família e decide voltar para casa. Fica mal durante o voo de retorno. Isso é como acaba o capítulo, né? Tem inclusive uma luta aí para o pai mandar a passagem para ela e chegar a tempo, e ela tá com febre no avião, e ela termina o episódio, né, esse capítulo, com ela voltando para casa se sentindo mal o caminho inteiro. Então, esse seria o resumo do capítulo, né? Aqueles tópicos que eu coloquei todos aqui numa página só. E aqui algumas das questões interessantes do capítulo: a relação de amizade e amor, né? E como as pessoas às vezes não sabem diferenciar e acabam estragando um por causa do outro. Uma outra questão é enfrentar os problemas e conversar com as pessoas que também vivem aquilo. Então, não tentar lidar com tudo sozinho, especialmente quando existem outras pessoas que lidam com as mesmas coisas. Então, procurar essas outras experiências e enfrentar as coisas juntos, sem desistir. E que é muito difícil você lidar com esse tipo de situação se você estiver longe da família, isolado. Então, mesmo que em algum momento fizesse sentido se distanciar, tem um momento que você precisa falar: não, mas agora eu preciso de apoio, é hora de voltar para casa. Então é isso, né? Esse capítulo foi mais curto porque agora nós vamos pro Brasil de volta, e no Brasil
nós vamos ver ela lidando com a doença de uma forma um pouco diferente. Então, eu espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida ou opinião, poste nos comentários. Tchau, tchau!